Lula massacra Bolsonaro em São Paulo. Segundo o Datafolha, Bolsonaro tem 30% das intenções, enquanto Lula tem 43%. Só que essa não é a pior notícia para o Bolsonaro. O pior de tudo é que o Bolsonaro é um péssimo puxador de votos para o Tarcísio. E é por isso que há um distanciamento mútuo entre os dois. O Tarcísio já estava se distanciando do Bolsonaro, só que agora o Bolsonaro também se distancia do Tarcísio, já que na cabeça do presidente, Tarcísio é um traidor. Mas coloque nos comentários, você acha que Tarcísio também abandonou o Bolsonaro? Bolsonaro foi contaminado pelas histórias de traição do Tarcísio? Deixe o seu like e envie um superchat para o canal, basta clicar nesse botão de valeu aí embaixo. E esses resultados do Datafolha foram divulgados recentemente. É por isso que o Datafolha é o principal instituto de pesquisa do nosso país, porque ele é muito completo. Faz aí umas 2 semanas que já foram divulgados os dados do Datafolha nacionais, aqueles que mostravam Lula vencendo no primeiro turno, corroborando com outras pesquisas de intenção de votos. Eu já fiz o meu comentário sobre aquele Datafolha, o link vai ficar aqui no card para você. Só que o Datafolha de junho, ele foi péssimo para o Bolsonaro por conta de questão de datas. Esse Datafolha de junho foi o último relevante antes das convenções partidárias. E as convenções partidárias são essenciais para a definição dos palanques regionais. E isso é importante por conta do palanque em São Paulo do Tarcísio. Vem comigo que você vai entender tudo. As convenções partidárias, elas vão acontecer no final agora do mês de julho e início do mês de agosto, que é quando os partidos batem o martelo. Sobretudo, são quando as candidaturas de fato são lançadas e principalmente as alianças regionais. Quem vai dar palanque para quem? E você sabe muito bem que o Bolsonaro, se ele quiser ir ao segundo turno, não tô nem falando em ganhar o pleito, se ele quiser ir ao segundo turno, ele precisa ganhar votos em cima do Lula. Mas isso não está acontecendo até o momento. Porque o último Datafolha mostrou que o Bolsonaro ele tem uma base sólida, mas ele não consegue pegar apoiadores do Lula. E se ele não tira votos do Lula, ele perde no primeiro turno. Tanto que tá tentando com a PEC Kamikaze, fiz vídeo explicando o que é essa PEC Kamikaze, o link tá aqui no card. Mas mesmo com a PEC Kamikaze, eu acho muito difícil o Bolsonaro ele conseguir reverter essa rejeição que ela é muito alta, principalmente em São Paulo, que é o principal colégio eleitoral. E se você concorda, chegou até aqui, claro, se inscreva no canal. A gente sabe, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, mas ele não é decisivo. Não é decisivo. Tanto que em 2014, Dilma perdeu em São Paulo e ganhou no país, no Brasil. Lula em 2010 perdeu em São Paulo e ganhou no Brasil, e em 2006 também. Então o PT sempre perdeu em São Paulo, a não ser em 2002, né? Mas sempre perdeu em São Paulo e depois foi vitorioso. Então isso não seria uma situação muito ruim assim para o Bolsonaro se ele não tivesse tão mal nas pesquisas. E aí chama muita atenção porque historicamente São Paulo tem sido um estado mais azul do que vermelho. E essa falta de apoio em São Paulo, ela é muito, mas muito ruim para Bolsonaro, não só na questão numérica, ou seja, quantitativamente, por conta da diferença nas pesquisas, mas também qualitativamente, por causa do Tarcísio. E aí que está a grande pegada. Com a saída do Datena, e aí a gente tem que trazer o Datena, porque o Datena meteu um chifre no Bolsonaro, né, pessoal? Foi muito engraçado. O Bolsonaro pela manhã falou assim, não, eu estou com o Datena. O Datena é meu candidato, eu estou casado com o Datena, né? E o Datena era um grande puxador de votos para o Bolsonaro, havia essa esperança. O Bolsonaro falou isso de manhã, à tarde o Datena apareceu publicamente no programa dele e falou, eu não vou sair como candidato. E já faz 10 anos que o Datena faz isso, né? Não sei porque Bolsonaro acreditou que ele pudesse sair. O Datena enrola, mas você acha que ele vai largar o salário dele da Band? O salário dele é enorme para virar senador. Não ia nunca. O Bolsonaro caiu no conto da Datena, se deu mal, foi traído pelo Datena e perdeu um candidato forte ao Senado. Agora todo um desespero na campanha do Bolsonaro para colocar lá um outro candidato, talvez a Carla Zambelli. Poderia ser muito boa a Carla Zambelli como senadora, como candidata ao Senado, porque assim ela perde e não é reconduzida para Brasília. Assim eu espero. Só que o Datena também atrapalha o Tarcísio. E quem atrapalha o Tarcísio também é o Bolsonaro. Olha só a situação em São Paulo. O Haddad tem lá mais de 30%, lidera, só que o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, está empatado com o Tarcísio. E o Tarcísio, quando ele se aproxima do Bolsonaro, ele perde votos, porque o Bolsonaro é um péssimo puxador de votos. A rejeição de Bolsonaro em São Paulo é imensa. Tanto é que já faz um tempo, e eu tenho falado aqui para vocês, aí pessoal, não, mas o Centrão não tá se distanciando do Bolsonaro. Uma ova, até o Arthur Lira lá em Alagoas não quer aparecer em outdoor com o Bolsonaro. Prestem atenção nas notícias e no canal também, por isso que você tem que se inscrever, eu falo para se inscrever no canal. O Tarcísio de Freitas falou, não, eu fui integrante dos governos PT. Ele fala isso abertamente.
Não, eu tomei o imunizante, o Bolsonaro deveria ter tomado. E aí o que começou a acontecer? O Tarcísio começou a se distanciar, integrantes da campanha do Bolsonaro, da ala ideológica, começaram a falar, esse cara tá te traindo, Bolsonaro. Esse cara, ele é um traidor, ele está traindo você, Bolsonaro. Abra o olho, fiz vários vídeos sobre isso, o link tá aqui no card. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro vê o Tarcísio como traidor, porque ele esteve em São Paulo recentemente, informação lá do pessoal da Veja ou do Metrópolis, foi um dos dois. O Bolsonaro esteve em São Paulo e não bateu um fio pro Tarcísio. Ou seja, azedou a relação, porque o Bolsonaro, vocês sabem, ele é paranoico, o Bolsonaro é psicótico, eles têm delírios de perseguição e traição também, né? Pô, também já foi traído tantas vezes, né? Até por mulher, pela ex-mulher, então não tem como. Enfim, ele acha que o Tarcísio traiu também e não vai dar, e o palanque vai ficar um palanque estranho pro Bolsonaro. Só que ele precisa desses palanques em São Paulo, caso contrário, ele não vai conseguir prosperar, pessoal. Essa é a grande questão. Só que o Tarcísio vai querer Bolsonaro, vai ficar do lado do Bolsonaro lá no palanque com aquele sorriso amarelo dele. E pra piorar, o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, tá botando dinheiro no interior do estado, porque São Paulo tem dinheiro em caixa. Dória deixou o governo com o dinheiro em caixa. E o Rodrigo Garcia tem usado a máquina do estado, o que o Márcio França não fez em 2018. Márcio França não fez, tá fazendo agora, e a saída o Rodrigo Garcia tem feito isso agora, e a saída do Datena resolve o problema do PT e do PSB. Porque você via que tinha o Fernando Haddad e o nosso querido Márcio França. E eles não estavam conseguindo aí se acertar, estavam muito empatados, estavam empatados na segunda colocação, o Márcio França com o Tarcísio, com o Rodrigo Garcia, e ficava um negócio meio estranho em São Paulo com o Alckmin e o Lula. E aí o que acontece? Com a saída do Datena, o Márcio França pode disputar o Senado. E aí ele tem aí alguma chancezinha de vencer. E você tem chance de se inscrever no canal. Então se inscreva. Só que esse problema em São Paulo a respeito do palanque da traição também é visto em Minas. E Minas é um colégio eleitoral muito, mas muito importante. O Bolsonaro não conseguiu formar palanque ainda em Minas. E isso está desesperando a campanha do Bolsonaro. E por quê? Porque o Romeu Zema, quando ele é associado ao Bolsonaro, ele perde força. Ele perde intenção de votos, ele perde apoio. E o Zema, ele sabe que se ele for pro segundo turno, com o Calil, o bicho pode pegar pro lado dele. Porque o Calil aí vai aparecer com o Lula, o Calil é o candidato do Lula. E aí, pessoal, a situação pega pro Romeu Zema. Então ele quer distância do Bolsonaro. Não. Fica aí. Talvez no segundo turno, se eu liquidar a fatura agora no primeiro, eu posso colocar você como o meu apoiador. Mas agora não. Então é aquilo que eu falei pra vocês, os palanques regionais, eles são importantes para o Bolsonaro. Porque sem os palanques, o Bolsonaro ele não consegue conquistar novos apoiadores. Porque ele precisa conquistar também os apoiadores, por exemplo, do Datena em São Paulo, que não apoiam o Bolsonaro. Ah não, eu não gosto do Bolsonaro, eu gosto do Datena. Ah, mas se o Datena tá com o Bolsonaro, acho que eu vou votar no Bolsonaro também, então volta lá. Vá os apoiadores do Romeu Zema em Minas Gerais. Não, vou lá o meu Zema também, acho que vou apoiar. Então essa é a construção, essa é a costura que o Bolsonaro tem que fazer. Mas ele não está conseguindo, porque a campanha está completamente desarticulada, muitos problemas internos, como você sabe, problemas do Carlucci, problema na comunicação, e é por isso que eu acredito que mesmo com esse Auxílio Brasil turbinado para R$600, há uma dificuldade do Bolsonaro. Porque para isso dar certo, é importante que seja feita uma unificação da comunicação do Bolsonaro, o que não está acontecendo hoje por culpa justamente do Carlucci, o Carlos Bolsonaro, porque tá em pé de guerra, tá brigando com a campanha. Então o Bolsonaro, para ele querer ter, não basta ele somente aumentar o valor do Auxílio Brasil. Se ele quiser ter algum tipo de chance, ele precisa pacificar a campanha. Só que aí tem outros problemas. Porque o nome da Tereza Cristina voltou a ser ventilado como vice do Bolsonaro. Eu achei que isso era uma questão já pacificada, mas não é. Porque ontem saiu uma informação no UOL que o nome da Tereza Cristina, do Thales Faria, falou que o nome da Tereza Cristina voltou a ser ventilado. Então assim, é um Deus nos acuda, né? Nós estamos aí há 2 semanas do pleito, da definição das prévias partidárias, e o Bolsonaro não tem vice. Tudo bem que em 2018 foi a mesma coisa, né? O vice do Bolsonaro era para ser o príncipe, aí saiu o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aí saiu um dossiê ali, possivelmente do Gustavo Bebiano, uma coisa do tipo, né? Que ele tinha feito algumas coisas impróprias, mais 18, e saiu o príncipe e entrou o Mourão. Mas isso aos 45 do segundo tempo. Agora, que é muito diferente do que foi em 2018, toda essa demora está prejudicando o Bolsonaro. Nós temos mais essa indefinição e quanto mais Bolsonaro demora, menos os aliados vão querer Bolsonaro perto.
menos eles vão querer o Bolsonaro perto. E quando o Bolsonaro perder e não tiver mais nada para entregar, aí sim eles vão abandonar de vez o presidente. Vocês duvidam? Bolsonaro abandonou todo mundo ao longo desses últimos anos. Abandonou o Bebiano, abandonou o Santos Cruz, abandonou o Mourão. Você acha que é Arthur Lira? Você acha que o Tarcísio, se ele vencer São Paulo, ele vai querer? Não vai nem a pau, nem a pau. E outra, quem podia apoiar o Tarcísio em São Paulo era o Kassab, o que daria uma força extra. Mas com a desistência do Datena, o Kassab, não sei, começou a dar aquela boa e velha caçabada. E quem vai levar uma caçabada também é o Bolsonaro. Em São Paulo, foi massacrado pelo Lula. Vamos ver o que vai acontecer nos outros estados.